Olá, tudo bem? Nós queremos desejar uma boa noite a você que nos acompanha pelos canais de comunicação da Igreja do Bom Retiro. Nós queremos dar as boas-vindas a você também que está aqui nessa tarde, nessa noite. Nós vamos nos colocar de pé e vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Quem sabe nessa noite você veio com alguma dificuldade, algum problema, alguma dúvida no seu coração, mas que você possa ter a certeza que Jesus pode restaurar a sua vida. Nós cantamos assim: restaura. Restaura meu ser. Restaura meu viver. Restaura meu viver. Feche seus olhos e fale com Jesus. Restaura minha desilusão. Restaura meu quebrantado coração. Restaura meus sonhos. Restaura os meus planos, Senhor. Restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Restaura. As mulheres. Restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor. Homens. Restaurar minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus. Todos, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, porque Teu é o poder. Louve. E o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Restaura. Oremos. Nosso Deus, nosso eterno Pai, nossa oração nessa noite, Senhor, é que o Senhor possa restaurar a nossa vida, que ela seja restaurada por completo, para que assim o nosso coração possa descansar no Senhor. Abençoe o nosso culto, Pai, se faça presente. O Senhor é o único espectador dessa programação. Ele é feito exclusivamente para o Senhor.
Por isso, esteja conosco, nos dê a honra da tua presença conosco nesse momento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Maravilhoso Senhor, junto com as meninas, que você possa sentir o poder do Espírito Santo, o toque do Espírito Santo, através dessa mensagem. Deus poderoso e eterno, meu glorioso Senhor, a salvação trouxe ao mundo, abrindo seus braços de amor. Oh, abrindo seus braços de amor. Meu Salvador e amigo, eterno Consolador, a salvação trouxe ao mundo, abrindo seus braços de amor. Oh, abrindo seus braços de amor. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor. Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor. Oh, maravilhoso Senhor. Meu coração te procura, quero pedir teu perdão diante da tua presença. Ponho minha vida em tuas mãos. Oh, ponho minha vida em tuas mãos. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor. Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor. Oh, maravilhoso Senhor. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor. Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor. Oh, maravilhoso Senhor. Boa noite. Bom, estamos juntos mais uma vez na casa de Deus, nesse momento, não é? Que bom que você está conosco aqui presencialmente, que bom que você está nos acompanhando aí
do seu lar, talvez nesse culto de domingo, ou talvez uma gravação posterior, sinta-se bem-vindo também, abraçado por nós, mas principalmente pelo nosso Deus também. O seguinte diálogo aconteceu em algum momento, e diz assim: qual é o seu propósito? Um passarinho perguntou para outro: qual é o seu propósito? O meu propósito é comer sementes. Para quê? Para ficar forte. Para quê? Para poder cantar. Para quê? Perguntou novamente. Aí o outro passarinho, que estava dentro de uma gaiola, ele disse assim: porque quando eu canto, eu ganho mais sementes, e quando eu ganho mais sementes, eu canto mais. E aí então o passarinho que estava do lado de fora, ele disse assim: então quer dizer que você canta para ganhar mais semente, para poder cantar, e ganhar mais sementes para comer? Ele disse sim. E a parábola termina assim, ela não tem uma conclusão. Mas eu queria fazer uma pergunta para você nesse momento. Qual é o sentido da vida? Você já pensou nessa pergunta? Qual é o sentido da vida? Existem pessoas que vivem para fazer coisas. Elas vivem em busca de um significado através das suas realizações. Então elas fazem um esforço enorme por realizar coisas. Geralmente essas pessoas, elas trabalham demais, elas têm uma jornada de trabalho exaustiva às vezes, elas às vezes têm algumas dificuldades, mas são pessoas que estão preocupadas em fazer coisas, em viver essas coisas em função daquilo que elas fazem. Então, por exemplo, se a pessoa vou tomar cuidado para não pegar ninguém aqui como exemplo, senão vai ficar complicado para mim depois, né? Mas vamos dizer que a pessoa seja um auxiliar de pintura, por exemplo. E aí a pessoa, ela vai viver em função daquele trabalho dela, ser um bom ou uma boa auxiliar de pintura. E aí, por conta disso, então, ela vai acabar vivendo exaustivamente em função daquilo, de ser e de fazer sempre uma boa pintura. Por outro lado, existem pessoas que vivem em função daquilo que elas têm. Então elas estão muito preocupadas em conquistar coisas, em ganhar coisas, em comprar coisas. Consequentemente, então ela precisa trabalhar mais para poder comprar mais coisas. Eu me desafiei há algum tempo atrás a estudar um livro da Bíblia, que segundo alguns estudiosos, é um dos livros mais complexos da Bíblia, talvez equiparado ou perdendo apenas para o livro de Apocalipse, segundo alguns estudiosos. E hoje nós vamos dar início a alguns temas sobre esse livro. Então, todas as vezes que eu estiver aqui na escala de pregação dos cultos, nós vamos continuar alguns temas sobre esse livro. E o livro é o livro de Eclesiastes. Então, é um livro que tem me chamado a atenção já há algum tempo. E para aqueles que viram aí nas mídias da igreja a divulgação do tema de hoje, nós vamos falar do capítulo 1 e o versículo 2. Eclesiastes 1, verso 2. É interessante porque esse livro do Eclesiastes, ele trabalha muito essa questão. Qual é o sentido da vida? E para que você possa responder essa pergunta, é onde então o livro vai lançar para você algumas informações, algumas questões pertinentes ao viver, à vida. O título do livro, Eclesiastes, o nome do livro, ele é um nome grego, que Eclesiastes, não é? É daí que vem a palavra eclesia, ou eclésia, do grego. Eclesiastes, na verdade, significa alguém que está sentado perante uma assembleia. Na verdade, a palavra original para esse livro, no hebraico, é kohelé.
Perdoem porque o meu hebraico não é tão bom assim quanto o meu português, mas Koheleh é o título desse livro no hebraico, que significa pregador. É alguém que está sentado falando para algumas pessoas. A diferença é que esse que está falando para as pessoas é alguém sábio, não é? Então esse é o título. É assim que o autor se identifica. No versículo 1, ele fala assim: palavra do pregador. Essa palavra pregador, então, é essa palavra, Koheleh, que significa pregador, ou alguém que está sentado perante uma assembleia, alguém que merece confiança, alguém que merece ser ouvido, é alguém sábio, aquele que fala perante uma assembleia. Essa palavra, pregador ou Koheleh, ela aparece 7 vezes na Bíblia, apenas 7 vezes, e todas as 7 vezes ela aparece no livro de Eclesiastes, todas as 7 vezes. Agora, em que momento esse livro foi escrito? Qual é o contexto dele? Há uma discussão também quanto a isso. Eu percebi que esse livro de Eclesiastes ele traz muito mais discussões do que afirmações a respeito dele. Então, existem algumas discussões a respeito da autoria do livro também, e também a respeito da data em que ele foi escrito. Mas há um certo consenso entre alguns estudiosos e comentaristas bíblicos de que esse livro ele foi escrito por volta do século II ou século III antes de Cristo. Mais ou menos esse período que esse livro foi escrito. Ele está num contexto em que houve a destruição ali, em um certo momento também, do Templo de Salomão. Então ele está inserido nesse contexto também aí. E também ao momento em que ocorre a expansão dos gregos, né? Alguns estudiosos chegam a dizer que esse livro ele é a afirmação exata do momento em que a cultura grega ela vai se expandindo, porque o Eclesiastes é um livro de filosofia, é um livro de sabedoria. Então ele está inserido nesse contexto também aí de trazer algumas informações a respeito da filosofia. Com a vitória de Alexandre o Grande sobre os persas, então houve essa expansão cultural e geográfica também da cultura grega. O autor, bom, não há muita dúvida quanto à autoria desse livro, embora alguns estudiosos ainda chegam a dizer que existem algumas dúvidas quanto a isso. Por exemplo, olha o que diz o versículo 1, capítulo 1, versículo 1, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Davi teve vários filhos, mas apenas um deles foi rei, e esse foi Salomão. Então, esse versículo 1, ele já dá para nós mais ou menos uma ideia do autor. Ele diz que é o filho de Davi, e também diz que ele foi rei em Jerusalém. Mas, ainda assim, alguns estudiosos dizem que não há um consenso quanto à autoria desse livro. E alguns estudiosos e filósofos não cristãos também fazem comentários a respeito desse livro. Um deles, eu li o livro essa semana, é um livro chamado Um Punhado de Pó, do filósofo brasileiro Luiz Felipe Pondé. Ele diz assim: o autor desse livro provavelmente foi Deus. Ele coloca assim, que nos permite ver no texto uma mensagem daquele que tudo sabe e tudo pode. É assim que diz o filósofo Luiz Felipe Pondé, a respeito da autoria do livro de Eclesiastes, num livro dele chamado Um Punhado de Pó. Ele é um dos livros mais complicados, como eu já havia dito. Até um certo tempo, houve uma certa discussão entre os judeus e entre os cristãos, se o livro de Eclesiastes de fato merecia ou deveria ser colocado no livro sagrado, por conta das suas afirmações, por conta às vezes de algumas questões que ele coloca que parece ser um livro muito depressivo, muito melancólico. Então alguns judeus e alguns cristãos também discutiram a respeito se ele deveria ou não fazer parte do livro sagrado. O fato é que existem alguns livros de sabedoria no Antigo Testamento, e todos eles, ou a sua grande maioria, eles trazem a seguinte questão: a prosperidade é resultado da obediência. É isso que os livros de filosofia, de sabedoria do Antigo Testamento trazem. Eclesiastes é um livro diferente, porque ele acrescenta profundidade a esse princípio. Ele vai discutir algumas questões, por isso que é um livro muito interessante, porque o Eclesiastes, ele vai trabalhar conosco, para nós e conosco, algumas questões. Por exemplo,
ele vai trabalhar do que existe após a morte. Ele vai trabalhar essa questão. Ele vai trabalhar assim uma outra questão, por exemplo, o que é ser sábio? O que é ter sabedoria? Uma outra questão que o Eclesiastes vai trabalhar também é a questão de como Deus enxerga o ser humano. E outra questão que ele trabalha várias questões na verdade, mas ele trabalha uma outra questão também que é assim, vale a pena trabalhar tanto? É uma outra questão que ele trabalha muito no seu livro. E ele trabalha muitas questões interrelacionadas umas com as outras também. O livro todo, ele gira em torno de uma palavra, que está no versículo 2, vaidade. Ele diz assim, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Então ele vai trabalhar muito essa questão. Todo o livro do Eclesiastes, ele vai trabalhar essa temática, ele vai trabalhar em cima dessa palavra, vaidade. Só que tem um detalhe, essa vaidade que ele está trabalhando aqui, não é a vaidade que nós conhecemos aqui hoje, por exemplo. Se você fala assim, fulano é uma pessoa vaidosa. A pessoa vaidosa, no nosso contexto, geralmente é aquela pessoa que fica um bom tempo diante do espelho, penteando o seu cabelo, fazendo a sua maquiagem, vendo a sua roupa. Essa é uma pessoa vaidosa. Mas o contexto do Eclesiastes, vaidade não tem a ver com isso. A palavra vaidade aqui, no hebraico, é revel, que significa, na verdade, algo como se fosse assim, sopro, neblina, algo passageiro. Então o Eclesiastes trabalha em cima da vaidade, mas essa vaidade é nesse contexto, vapor, talvez pudesse ser uma palavra que pudesse esclarecer um pouquinho mais o que é essa vaidade. Não é a vaidade de você querer ficar uma pessoa mais bonita, se enxergar melhor, buscar uma beleza maior através do espelho, não é essa a vaidade. A vaidade que ele coloca é diferente. A vaidade que o Eclesiastes trabalha é que a vida é breve. A vida é breve. Tudo é breve. Então é assim, tudo nesse mundo é breve. E ele vai trabalhar muito essa questão assim, viva o hoje, viva o presente, porque amanhã pode não chegar para você. Então por várias vezes você vai encontrar no livro de Eclesiastes frases semelhantes a essa. Viva o hoje, viva o agora, porque o amanhã pode não chegar. Ele vai trabalhar muito essa questão. É interessante porque o nome Abel, lá de Caim, Abel, do Gênesis 4, ela vem da mesma raiz dessa palavra aqui de vaidade, que significa sopro, vapor, algo que passa muito rápido, algo passageiro. E o livro ele vai discutir então essa questão da vaidade, da brevidade da vida. A palavra vaidade, ou revel, ela aparece 35 vezes só no livro de Eclesiastes. Por isso que é um livro que fala muito dessa questão da brevidade, de quão curta é a nossa vida. É por isso que Tiago, ele vai pegar emprestado de Eclesiastes, aquela frase que ele coloca assim, o que é a vossa vida? Lembra daquele verso lá em Tiago capítulo 4? O que é a vossa vida? É um vapor, é uma neblina que passa. Tiago pega emprestado da afirmação de Eclesiastes, de que a nossa vida é vaidade, a nossa vida é um vapor, a nossa vida é algo que passa tão rápido, que às vezes a gente nem se dá conta disso tudo. O Eclesiastes também é um livro que desafia os seus leitores, ele nos desafia a ver o mundo como ele é, o mundo exatamente como ele é, do jeito que ele é, com a maldade que ele tem, com as coisas ruins que ele tem, mas ele não alimenta falsas esperanças, porque ele trabalha vários aspectos na nossa aproximação de Deus nesse contexto todo. Muito bem, vaidade de vaidades. A Bíblia, a mensagem, ela traduz o versículo 2, esse vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele traduz assim esse verso, vazio, tudo é um grande vazio. Nada vale a pena, nada faz sentido. É assim que a Bíblia, a mensagem, traduz o versículo 2. Nada faz sentido, nada vale a pena. Sabe o que é interessante também? Porque na língua hebraica, nós não temos o recurso que nós temos no português do superlativo. Então, quando ele fala assim, vaidade,
vaidade de vaidade, ele está usando um recurso que nós temos que ele não tem. Se tivesse um recurso do superlativo no hebraico, ele usaria assim, vaidadíssima, por exemplo, que é o recurso que ele usaria, mas não existe no hebraico. Então ele repete a palavra. Então toda vez que a Bíblia repete uma palavra, ela está tentando falar o seguinte: olha, isso aqui é um recurso que eu não tenho para te dar, mas entenda que isso aqui é importante para você. Você entende? Então, quando Jesus fala assim, em verdade te digo, você entende? Vaidade de vaidade. Então, quando ele repete a palavra, ele está usando um recurso que nós poderíamos usar, que é o superlativo, que não existe no hebraico, na língua bíblica. Então, ele usa o recurso da repetição, que é para trazer à tua memória o seguinte: bom, ele repete, olha, para você ter uma ideia, no versículo 2, ele repete 4 vezes a palavra vaidade. Vaidade de vaidades, vaidade, 5 vezes, melhor dizendo. Tudo é vaidade, ele repete 5 vezes. O que ele quer dizer para nós com isso? Repetido 5 vezes, na minha versão, pelo menos aqui, Almeida atualizado, ele repete 5 vezes a palavra vaidade. E o que ele quer dizer com isso? Repetindo 5 vezes a palavra vaidade. É onde ele lança os alicerces do seu livro, da sua explanação. Ele começa no seguinte: olha, entenda uma coisa, para começar a conversa, para começo de conversa, entenda uma coisa: tudo nesse mundo é passageiro. Tudo nesse mundo é passageiro. As pessoas são passageiras. As riquezas são passageiras. O trabalho é passageiro. A vida é passageira. Tudo é passageiro, ele coloca. Então ele está colocando para nós o seguinte: olha, para você entender todo esse livro, é como se o pregador colocasse assim para nós. Para você entender todo esse livro, você precisa entender uma coisa: tudo que eu vou falar para você aqui, tudo é passageiro. Passa como um vapor. Você nem percebe que as coisas passaram. E nós vamos trabalhar então hoje a grande pergunta que eu fiz logo no início: qual é o sentido da vida? Se tudo é passageiro, se tudo passa muito rápido, qual é o sentido da vida? Há alguns anos atrás, eu vou falar uma coisa aqui que eu vou entregar a minha idade, mas alguns não vão nem entender a piada que eu vou falar agora. Mas os mais experientes vão entender, como eu. Há alguns anos atrás, não sei exatamente quantos anos, mas havia um jingle que passava no rádio e na TV. O mundo passa, o mundo voa, e a poupança, Bamirindos, continua numa boa. Os mais novos estão boiando agora, provavelmente, né? O fato é o seguinte: o mundo passou, o mundo voou, e a poupança Bamirindos não continuou numa boa. Não é verdade? Ela não continuou. Então, até esse jingle não era verdadeiro. Até essa propaganda não era verdadeira. Pura vaidade. Passageiro, passou muito rápido. Então, como entender um mundo em que tudo é muito rápido, tudo é muito breve? A grande pergunta que nós temos que fazer para o livro de Eclesiastes, pelo menos hoje, na nossa primeira conversa sobre esse livro, é: quando que a vida faz sentido? É essa pergunta que a gente vai trabalhar hoje. Quando que a vida faz sentido? Então eu separei 3 tópicos para a gente trabalhar aqui no nosso primeiro encontro, nesse primeiro capítulo pelo menos, ou numa primeira explanação do livro. Quando que a vida faz sentido? Quando nós entendemos um primeiro ponto. Algumas vezes, as circunstâncias da vida vão abalar a nossa fé. E o Eclesiastes vai trabalhar muito isso. Ele vai trabalhar o seguinte: olha, eu olhei o trabalho dos homens debaixo do sol e percebi que tudo é vaidade. É correr atrás do vento, ele coloca, é correr atrás disso, é correr atrás daquilo. Ele trabalha muito as frustrações da vida. Ele trabalha assim: olha, quando você menos espera, algumas coisas acontecem e aquilo muda o rumo da sua vida. Então o primeiro ponto que nós precisamos entender e trabalhar na nossa compreensão de quando a vida faz sentido é entendermos que em algum momento as circunstâncias da vida vão abalar a nossa fé. Essa semana eu estava lendo alguns pedaços de um livro que eu ganhei de presente de 2 pessoas que estão aqui, o Fernando e a Tainara.
O Ceticismo da Fé, de Rodrigo Silva, para acrescentar um pouquinho alguma coisa para o nosso estudo dessa noite. E ele dizia assim que em algum momento da vida, quando tudo parece estar bem, algumas coisas acontecem e sem que você menos perceba, aquilo que você tinha nas suas mãos passou pelo vão dos seus dedos, o mundo desabou, tudo foi por água abaixo, e agora você tem que se perguntar: o que eu vou fazer com o que restou? O que eu vou fazer com o que restou? E o Eclesiastes, ele vai trabalhar conosco um pouco disso também. Então a primeira dica que o Eclesiastes nos dá é essa. Quando ele fala assim, tudo é vaidade, ele quer dizer o seguinte: olha, entenda que em algum momento da sua vida, algumas circunstâncias vão acontecer, e quando essas coisas, essas circunstâncias chegarem até você, entenda que elas vão causar algum tipo de abalo na sua vida, na sua fé. Só que o Eclesiastes trabalha isso, e o Rodrigo Silva também trabalha isso. Ele coloca assim que o oposto da fé não é a dúvida. Não é a dúvida. O oposto da fé é o medo. E eu cito para você nessa noite 2 versos apenas que comprovam isso. O primeiro, vou apenas citar por questão do tempo, é quando Jesus está com os discípulos e em algum momento, lá no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 26, eles estão numa tempestade e falam assim: homens de pequena fé, por que tendes medo? Por que tendes medo? E em um outro verso também, no capítulo 14, versículo 31, ele fala a mesma coisa. Ele fala que os discípulos estavam tomados de medo porque achavam que Jesus, ele era um fantasma, está dizendo ali o Mateus para nós. Achavam que ele era um fantasma, e ele fala que eles estavam com medo. E o próprio Mateus acrescenta, depois da fala de Jesus, homens de pouca fé. Então, quando você questiona algumas coisas na sua vida espiritual, da sua religião, das suas crenças, você não está sendo um cético, sendo um ateu, você está buscando respostas para aquilo que te incomoda. E eu sempre digo isso para as pessoas com as quais eu converso, com as quais eu estudo: não há nenhum problema em você questionar algumas questões, algumas coisas. Na verdade, você perguntar, você questionar algumas coisas, faz parte do exercício da sua fé. Então nós precisamos perguntar: por que nós guardamos o sábado? E por que outras pessoas lá fora não guardam? Por que eu guardo e o meu tio que vai em outra igreja, que parece mais cristão do que eu, não guarda? Por que isso acontece? Então as perguntas são importantes para que você possa encontrar respostas para essas perguntas e assim você fortalecer a sua fé. Então as perguntas são importantes. As perguntas são importantes, e quando as circunstâncias da vida chegarem até você trazendo uma tempestade, entenda que as perguntas, elas são importantes nesse momento, porque depois que essa tempestade passar, você terá as respostas que você precisa. Então esse é um tema que o Eclesiastes trabalha muito, é perguntar não só por que a vida é breve, mas por que algumas coisas acontecem. Por que algumas coisas acontecem? E em meio a essas circunstâncias da vida, em meio a esses problemas da vida, a esses abalos que nós sofremos muitas vezes, entenda que paz, ela não significa ausência de problemas. Não significa ausência de problemas. E muitas vezes paz, há pessoas que confundem paz. Há pessoas que acham que paz, ela é quando você tem tudo o que você quer. Mas na verdade não é. Alguns anos atrás, quando eu trabalhava em uma outra igreja, em uma outra cidade, em algum outro momento da minha vida, isso faz pelo menos uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos. Eu trabalhei numa igreja e em algum momento o pessoal da recepção, as pessoas que chegavam aos cultos da igreja, eles eram cadastrados num sistema da igreja. E aí então, eles eram cadastrados como visitantes, como amigos da igreja ou como membros da igreja. E os que eram amigos da igreja, eles entregavam para mim uma listagem de pessoas para eu visitá-las.
E era assim todos os finais de semana. Então, todos os cultos de sábado à tarde, eu recebi um e-mail com a listagem das pessoas que foram no culto de manhã, de domingo, de quarta-feira, que eram amigos da igreja, que não eram membros da igreja. E lá veio o nome de uma pessoa, fulano de tal. E o meu costume era sempre às segundas-feiras pela manhã, ligar para todas aquelas pessoas para marcar, para conversar com elas, saber como elas estavam e marcar uma visita para elas. E naquela listagem daquele final de semana estava o nome dessa pessoa, o fulano de tal. E eu liguei para ele, me apresentei, me identifiquei quem eu era, falando o nome da igreja, o nome da TV, da rádio Novo Tempo, assim, tal, enfim, toda aquela coisa que a maioria já sabe. E aí ele falou assim: eu sei quem você é. Você pode vir na minha casa na sexta-feira, à noite, 7h30? Falei, eu posso. E aí, então combinamos para a próxima sexta-feira, às 7h30 da noite, eu visitá-lo na casa dele. Quando chegou a sexta-feira à noite, que eu fui até a casa dele, estava um tempo mais ou menos como hoje, assim, só que estava com uma garoa. E eu cheguei até perto do prédio onde aquela pessoa morava, bem no centro da cidade, bem localizado. Eu deixei meu carro um pouco longe, porque não podia deixar em frente, não, era proibido. E aí então eu fui até o prédio, apertei o interfone dele, e aí ele chamou até cair, ninguém atendeu. Tentei novamente, aí ninguém atendeu. Aí eu peguei meu celular e liguei para ele, naquele número que eu havia ligado na segunda-feira, eu liguei, ele chamou até cair a ligação também. Aí eu liguei uma segunda vez, e aí deu fora de área. Aí o que eu deduzi? Bom, provavelmente ele está lá em cima, ele viu que eu estou aqui embaixo, ele viu que eu liguei no número dele, ele viu qual era o meu número, e agora ele desligou o celular porque não quer falar comigo. Foi a dedução que eu fiz. E aí, eu pensei, talvez ele se arrependeu, atendeu por educação, falou que me receberia por educação e tudo mais. Aí eu voltei para o meu carro. E fiquei lá mais uns 20 minutos, mais ou menos. Relutando assim, eu vou para casa ou fico aqui? Vou para casa ou fico aqui? Eu estava a tarde toda já fora de casa, fazendo visitas uma atrás da outra, assim, aquela seria o último do dia. E fiquei por 20 minutos ali no meu carro, relutando se eu ligaria mais uma vez para ele, se eu voltaria para casa, se ia de novo lá no prédio. Até que passaram-se 25 minutos, meu celular tocou, era ele ligando para mim. E ele falou assim: você que é o Wilson? Falei, sim. Falou, Wilson, rapaz, eu estou no meu trabalho ainda. Tem como você esperar mais 10 minutos aí, que eu já chego? Falei, tá bom, eu espero. Só que os 10 minutos duraram 40 minutos. Mas eu esperei. Aí depois de 40 minutos ele chegou, me recolheu no seu apartamento, entramos, sentamos, me identifiquei, me apresentei novamente para ele para mim, tudo mais. E ele falou assim: rapaz, deixa eu te falar algumas coisas. Primeira delas, quando você me ligou à tarde para saber se eu estava em casa, eu vi que você estava me ligando. Só que eu estava fazendo folha de pagamento dos funcionários. Ele era agente de uma loja muito famosa, na verdade eu vou falar loja Van, agente de uma loja Van naquela cidade, e ele atendia uma loja com quase 130 funcionários, e aquele da sexta-feira era dia de pagamento deles. E eu estava na minha sala ali, resolvendo questões como funcionário aqui e tudo mais, e quando eu vi que você estava me ligando, eu percebi que eu não podia sair dali naquele momento, e que eu tinha marcado com você a visita, e que faltava 5 minutos para a nossa visita, para a nossa conversa. Aí eu pedi para um funcionário sair da minha sala, fechei a porta, me ajoelhei na minha sala e falei assim: Deus, não deixa ele sair de lá, porque hoje eu preciso falar com ele. E se você está aqui é porque Deus ouviu a minha oração. Falei, provavelmente. E aí continuamos a conversar, ele falou assim: segundo motivo por que você veio na minha casa, é porque eu fui na tua igreja semana passada. Eu fui muito bem recebido, por sinal. Uma pessoa me recebeu na recepção, conversou comigo, me atendeu super bem, me deu um atendimento muito especial, me deu uma Bíblia para eu poder estudá-la, pegou o meu nome, e aí então perguntou se eu aceitaria uma ligação sua, e eu disse que sim. E aí então você me ligou e eu estou aqui, e você está aqui na minha casa. Eu falei, então é isso. Ele falou, mas tem o terceiro motivo que você está na minha casa hoje. Eu
Falei, qual é? O terceiro motivo é o seguinte: eu preciso muito ter um encontro pessoal com Deus, porque já faz uns anos que eu trabalho nesse emprego que eu tenho, e eu sou muito bem remunerado por aquilo que eu faço, porém eu tenho um problema: eu não tenho paz no meu coração, eu não consigo dormir, ele disse. E aí ele me levou até um quarto dele, assim, perto da sala, e trouxe para mim uma caixa de remédios, mais ou menos desse tamanho. Todo tipo de remédio que você possa imaginar, ele tinha naquela caixa. E ele disse assim: está aqui, eu tomo todo esse tipo de remédio, só que eu não tenho paz no meu coração, eu não consigo dormir. Quando eu fecho o olho, o celular desperta, e eu tenho que ir para o trabalho. Eu trabalho 7 dias por semana, 12 horas por dia, das 9 da manhã às 9 da noite. E ele sentou no sofá e disse assim: eu preciso que você me ajude a ter paz no meu coração. Esse é o principal motivo por que eu aceitei a tua visita. E eu não gostaria que você fosse embora da minha casa sem me ajudar a ter paz no meu coração. E ali começou uma conversa de 3 horas e meia, mais ou menos. Saí da casa dele, era 00:30 naquele dia, naquela sexta-feira à noite. Conversamos, lemos a Bíblia, oramos. Ele chorou muito. E aí no final da conversa, eu disse para ele assim, disse: fulano, entenda uma coisa, a paz de Deus você vai conquistá-la, você vai tê-la, não por exatamente frequentar uma igreja ou por ter coisas, mas é por conhecer o Deus que te dá essa paz. Eu disse para ele: só Deus pode devolver a paz que um dia o mundo roubou de você. Aí começamos uma jornada de estudos, de conversas, de discussões e de questionamentos a respeito de Deus, da salvação e do plano que Deus tem para cada um de nós. Eu quero dizer para você nessa noite, que está aqui, você que está acompanhando aí talvez também, paz não é ausência de problemas. A paz não é ausência de problemas. A paz de Deus é quando você entende que as circunstâncias da vida, elas vão chegar, mas que você pode vencê-las a qualquer momento, porque Deus é aquele que sustenta cada um de nós. Esse é o primeiro questionamento que o Eclesiastes nos leva a refletir. O segundo questionamento: viver é essencial. O que significa realmente esse viver? O que é esse viver na prática? É viver com sabedoria. É por isso que Davi, lá no Salmo 90, versículo 12, ele coloca assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos alcançar coração sábio. O que é contar os nossos dias? É viver com sabedoria, é saber como viver. Há pessoas que vivem em função daquilo que elas têm, ou daquilo que elas querem ter. Há pessoas que vivem em função daquilo que elas fazem. Ela quer ser um bom funcionário, um bom pastor, um bom engenheiro, um bom contador, e assim por diante. Então ele vai dedicar tudo da sua vida em função daquilo, ele vai viver em função do fazer coisas. Mas a Bíblia, o Eclesiastes nos desafia a viver coisas junto com aquilo que Deus tem para nós. E quando os dias cinzentos chegarem, olha que interessante isso, o Eclesiastes nos ensina a aprender a viver com os dias cinzentos, com os dias tristes, com os dias que nada dá certo. E sabe qual é o conselho que o Eclesiastes nos dá quanto a isso? Muito simples: viva hoje, porque a vida é passageira. Digo para você assim: nos dias cinzentos, viva eles com sabedoria também. Mas quando os dias ensolarados, os dias felizes chegarem, viva eles com sabedoria também, seja feliz nesses dias. E talvez a gente possa aqui traçar uma ideia. Os dias ensolarados, os dias felizes, viva-os com sabedoria e com alegria. Desfrute esses dias com a sua família, com os seus amigos, com a sua comunidade, com as pessoas que você ama.
E quando os dias tristes chegarem, relembre os dias felizes. Aí os dias cinzentos vão passar mais depressa. E você vai entender que mesmo os dias felizes são passageiros, assim como os dias tristes também são passageiros. Eles vão passar. Por isso que o Eclesiastes nos desafia: viva o presente, viva o hoje. Por isso que ele fala: tudo é vaidade, tudo é passageiro, tudo um dia vai passar muito rápido. Cuidado para que você não seja atropelado pela rapidez com que esse mundo passa, pela rapidez com que esse dia passa. As decisões são para o presente, são para o agora, são para hoje. Você não pode decidir por amanhã, assim como você não pode voltar ontem e decidir pelo que você não decidiu ontem. A sua decisão é hoje. Eu já disse isso aqui, eu acho, mas eu vou repetir novamente. Em alguma ocasião alguém me disse que não queria tomar decisão pelo batismo naquele dia que eu fui conversar com ela. A pessoa me disse assim: eu não vou tomar a decisão hoje. Aí eu olhei para ela e disse assim: você já tomou a decisão. Hoje a tua decisão é não. Não, mas eu não tomei a decisão. Não, você tomou, porque hoje a tua decisão é não. Então, todas as vezes que você pensar em adiar uma decisão, entenda que naquele dia você já tomou a sua decisão. Por isso que o Eclesiastes lhe fala: vaidade, tudo é passageiro. Então, quando os dias chegarem, bons ou ruins, entenda que cada decisão que você toma, essa decisão ela vai se concretizar, para o bem ou para o mal. Por isso ele coloca: jamais esqueça que os dias, eles são passageiros. A terceira certeza que o Eclesiastes nos dá é que desistir da fé nas horas difíceis, nos momentos ruins, não é uma boa opção, não é uma boa ideia, porque eles vão tornar a vida muito mais difícil. Eu lembro de uma vez que eu fui visitar uma senhora, eu fazia estudo com ela já há algum tempo, e eu cheguei naquele dia à tarde na casa dela para fazer estudo com ela. Ela toda desesperada, assim, uma senhora muito simples, muito humilde, assim. Ela olhou para mim e falou assim: irmão do céu, está acontecendo muita coisa ruim na minha vida. Ela disse assim: está tudo dando errado na minha vida, irmão. Ela me disse: tudo dando errado na minha vida. Antes de eu conhecer a igreja e conhecer você e fazer estudo bíblico, não tinha tanta coisa ruim assim na minha vida. Agora está tudo pior, parece que virou de cabeça para baixo o meu mundo. Parece que veio um turbilhão de coisas assim para cima de mim, só problema, perseguição em casa, no trabalho, com os vizinhos, tudo está acontecendo na minha vida, até na minha igreja, que era uma outra denominação, né? Até na minha igreja eu sofro perseguição agora. Ela me disse assim: olha, irmão, eu estou pensando em desistir, você sabia disso? Estou pensando em desistir de fazer tudo com você, porque o teu ensinamento é bom, mas você traz desgraça para minha casa. Ela disse assim. Aí eu olhei para ela, Apocalipse 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus. Aí quando eu li esse verso para ela leu na Bíblia dela, na minha frente, sentada assim no sofá. Ela leu o verso, e eu disse assim para ela, falei: irmã, o que você prefere? Ter o diabo irado com você ou Deus irado com você? Ela pensou, coçou a cabeça e falou assim: eu acho que é melhor o diabo, né? Porque Deus está com a gente daí. Eu falei: então é isso mesmo. Então, quando as provações vierem, quando as provações chegarem, quando os dias ruins, quando os dias cinzentos chegarem na sua vida, entenda duas coisas: desistir da sua fé não é um bom caminho. Segundo, embora hajam dificuldades e provações na vida, entenda que Deus sempre está por perto. E essa é uma segurança que a gente pode ter a todo momento. É o que Isaías coloca no capítulo 63. Ele coloca assim: em toda a angústia deles, Deus também foi angustiado junto com eles. E para nós entrarmos na reta final do nosso primeiro estudo sobre Eclesiastes e já finalizarmos, nós vamos para 3 conselhos do pregador para nós. 3 conselhos.
E esses 3 conselhos estão no capítulo 3 do livro de Eclesiastes. Então nós entendemos no primeiro momento aqui que tudo é passageiro, tudo é vaidade, tudo passa muito rápido, que foi o versículo 2. Agora nós damos um salto para o capítulo 3 e vamos ler 3 conselhos que ele nos dá, pelo menos 3, existiriam mais, mas por conta do tempo nós vamos ficar apenas com 3 hoje. Versículo 11, Eclesiastes 3, versículo 11, diz assim, até o 17: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Esse é o primeiro conselho. Sabe qual é o conselho que ele nos dá aqui? É muito simples. Ele está contrastando a brevidade da vida, a vaidade da vida do capítulo 1, versículo 2. Tudo é vaidade, tudo é passageiro, mas tem uma coisa: Deus criou você para viver para sempre. É isso que ele está colocando aqui. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Deus não nos criou para morrermos. Eu sempre digo isso para as pessoas com as quais eu converso, porque lá em Mateus capítulo 25, versículo 41, Jesus ele fala: então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se para o fogo eterno, ele fala, preparado para o diabo e para os seus anjos, ele diz, Mateus 25, 41. Ou seja, o fogo, a destruição eterna, ela não foi preparada para nós. Você não foi criado para ser destruído, para morrer eternamente. Ele fala que o inferno, ou a morte eterna, a destruição eterna, é para o diabo e para os seus anjos. Só tem 2 classes de pessoas lá, só tem essas duas menções. Significa que se você se perder, se você não for para a eternidade, você vai para um lugar do qual você não foi feito. Se você ir para a morte eterna, você vai para um lugar do qual você não foi criado para isso. E o que o pregador nos diz aqui no versículo 11 é justamente isso. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Embora a vida seja breve, embora os dias sejam passageiros, embora a nossa vida seja apenas um vapor que passa muito rápido, embora às vezes a gente possa morrer, e a gente vai trabalhar isso em algum momento no nosso estudo, porque ele dá a certeza de uma coisa: todos nós vamos morrer. E quando a pessoa morre, ela não vai para lugar nenhum. O Eclesiastes diz isso. Mas ele fala: embora as pessoas morram, Deus pôs no nosso coração a eternidade. E a gente poderia cruzar esse verso com vários outros da Bíblia. Um deles é aquilo que Jesus diz lá na ressurreição de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida, a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Deus pôs a eternidade no seu coração. É por isso que as pessoas, quando estão à beira da morte, elas lutam até o último segundo pela vida, porque elas não querem morrer. Sabe por quê? Porque Deus pôs no seu coração a eternidade. A vida é breve, o mundo é passageiro, o trabalho é passageiro, as riquezas são passageiras, as amizades muitas vezes são passageiras também. Tudo nesse mundo é vaidade, é passageiro. Mas aquele que crê em Jesus Cristo, que crê em Deus, ele tem eternidade no seu coração. É isso que ele coloca. E Jesus, lá no João capítulo 17, versículo 3, ele coloca que o início da eternidade é quando nós conhecemos a Deus. A vida eterna é essa, Jesus diz, João 17, 3, que te conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quando nós conhecemos a Jesus, nós passamos a viver a eternidade aqui já, nesse mundo. Você passa a vislumbrar, você passa a enxergar a eternidade. É por isso que Jesus, conversando com Nicodemos, no capítulo 3, versículo 3 de João, ele diz assim: olha, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se você nascer de novo, você vai começar já nesse mundo a viver a eternidade. Você não vai ver mais sentido nas coisas que esse mundo lhe oferece, mas você vai ver sentido naquilo que Deus, aquilo que a graça, aquilo que a eternidade lhe oferece. Por isso Salomão ele coloca, o pregador coloca: Deus pôs no nosso coração a eternidade. A segunda certeza que ele coloca está no versículo 14. O segundo conselho que ele coloca para nós está no versículo 14, Eclesiastes 3:14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar
e nada se lhe pode tirar. Isso faz Deus, para que os homens temam diante dele. Sabe o que é isso? É entender que Deus fez tudo para sempre. E entender que Deus fez tudo para sempre é você viver nesse mundo na perspectiva da eternidade. Na verdade, embora muitas pessoas digam que o Eclesiastes trabalha muito a questão da morte e da futilidade da vida, ele trabalha muito a eternidade, porque ao mesmo tempo que ele fala de morte e de vaidade daquilo que é passageiro, ele já linka com aquilo que é eterno, que é Deus. Tudo que Deus fez durará para sempre, tudo que Deus fez durará eternamente. Deus pôs no nosso coração a eternidade. Então ele linka tanto aquilo que é passageiro, aquilo que é vaidade, com aquilo que é eterno, aquilo que não passa, aquilo que vem das mãos do Criador. É isso que ele está colocando. Por isso que ele fala, tudo que Deus fez durará para sempre, nada a gente pode acrescentar e nem tirar. Deus fez isso para que os homens temam a Ele, para que os homens temam a Ele. E o último conselho está no versículo 17, que diz assim: então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo o propósito e para toda a boa obra. Sabe que conselho é esse do pregador aqui para nós, no versículo 17, e é o último? É um conselho muito simples. Deus vai recompensar cada um. Deus vai recompensar. E na verdade, fazendo já um spoiler, é assim que ele termina o livro do Eclesiastes, lá no finalzinho. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más, até as que estão escondidas. 3 conselhos do pregador para nós, nesse momento. Deus não nos criou para morrer. Segunda, tudo que Deus faz é para sempre, e nós precisamos entender essa verdade e viver na perspectiva da eternidade. E a terceira, Deus vai recompensar as pessoas pelo que fizeram, de bom ou de ruim, seja bom ou seja mal. Então, na verdade, o Eclesiastes, ele diz várias coisas. Ele fala assim, olha, nada existe proveitoso debaixo do sol. O homem vive na fadiga do dia a dia, ele faz muitas coisas, é correr atrás do vento, ele coloca, é fazer muitas coisas, é fazer isso, é fazer aquilo, nada há proveitoso debaixo do sol, ele coloca. Mas ao mesmo tempo que ele fala todas essas coisas, ele diz o seguinte: mas entenda uma coisa, lá no final, Deus vai dar a recompensa para aqueles, para todos, para aqueles que fizeram bem, para a vida eterna, e para aqueles que fizeram mal, para a morte eterna. Na verdade, o Eclesiastes, ele trabalha muito as questões doutrinárias. A gente pode perceber isso algumas coisas hoje. Nós vamos ver nas próximas também que ele trabalha muitas questões doutrinárias, muitas questões importantes que norteiam a nossa fé, que norteiam a nossa caminhada com Jesus Cristo. Eu quero nessa noite encerrar dizendo que talvez em algum momento você tenha se deparado com questões do tipo: que sentido tem a minha vida? Por que eu fui criado? Por que eu existo? Por que eu estou nesse mundo? Talvez perguntas como essa estejam lhe incomodando. E isso não tem a ver com idade, não tem a ver com status, não tem a ver com nada. Esses questionamentos que nós fazemos muitas vezes, que eu já me fiz muitas vezes: qual é o meu propósito? Por que eu estou nesse mundo? Por que eu existo? Por que eu estou nesse lugar? Por que eu estou nessa igreja, conhecendo essas pessoas? Por que eu estou aqui? Essas perguntas vão nortear o seu futuro. E é por isso que o pregador, o Eclesiastes, ele coloca: entenda que isso também vai ser passageiro. Há pouco tempo atrás eu estava em casa refletindo e pensei assim: nossa, já é novembro. Parece que foi agora há poucos dias atrás que eu fui apresentado nessa igreja como evangelista, lá em fevereiro, e já é novembro. Muita coisa já aconteceu.
e muita coisa ainda vai acontecer. Mas essa afirmação que eu fiz em casa essa semana me fez pensar sobre o Eclesiastes. Tudo é passageiro, tudo é muito rápido. Alguém sai de uma cidade, num avião com algumas pessoas, para fazer um show em um outro lugar, e ela não chega naquele lugar. Assim como há pessoas que saíram hoje pela manhã, para curtir o feriado até a segunda-feira, e não chegaram ao seu destino. E algumas que vão sair, e infelizmente não vão chegar. Por isso que ele fala, tudo é vaidade, tudo é passageiro. E porque tudo é passageiro, nós temos que entender duas coisas. Primeira delas, viva o hoje. Não deixe para dizer eu te amo em cima de um caixão. Não deixe para dar flores num velório. Não deixe para perdoar quando a pessoa não pode pedir perdão mais. E não deixe para pedir perdão quando a pessoa não pode perdoar mais. É isso que o Eclesiastes trabalha. Tudo é vaidade. Tudo é passageiro. Viva o hoje como se não houvesse o amanhã, porque o amanhã pode não acontecer. Mas em todas essas coisas entenda uma coisa: Deus é quem nos fortalece. E quando nós olhamos para o Eclesiastes, a gente entende o seguinte: puxa, é como se eu fosse uma criança, porque as perguntas que eu tenho, é as perguntas que ele se fez. E é aí que você entende que você é fortalecido. Você se sente um menino, uma criança, mas você é fortalecido, porque nos combates que nos fortalece é o nosso Pai eterno. Que Deus te abençoe nessa nova semana. Que o Eclesiastes, que essa frase, tudo é vaidade, possa nortear a nossa semana. Tudo é passageiro. E a gente possa usufruir, aproveitar cada dia, cada segundo, cada momento, porque ele pode não se repetir no dia de amanhã. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nos combates tenho sido vencedor, mas ao vencer eu também posso me ferir. Falam por aí que a minha força é demais, sem ver que no meu peito eu escondo o meu pesar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem aqui me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura sou um menino. Destemido busco encontrar a paz,
Todos nós somos meninos, mas por fora uma armadura se chama graça de Deus. Vamos orar. Eterno Pai, em oração nesse momento, ó Deus, nós podemos entender que, embora sejamos frágeis, tão frágeis como um vapor que passa muito rápido, é o que nos faz refletir muitas vezes aquilo que nós já fizemos, ou deixamos de fazer, ou aquilo que nós sonhamos fazer, mas a gente não sabe se vai chegar a fazer aquilo que nós sonhamos. Por isso, ó Deus, pedimos ao Senhor sabedoria, a Tua graça, a Tua orientação, Senhor, para que nós possamos ver os nossos dias, o nosso presente, o agora, com a orientação do Senhor. Que os nossos dias, ó Deus, sejam dias aproveitados, mas aproveitados na Tua presença, para que assim possamos ter paz no nosso coração, desfrutar da Tua presença, da Tua alegria, e quando os dias maus chegarem, que nós possamos ter a certeza de que o Senhor está conosco também naqueles momentos. Nos dê uma boa semana, Senhor. É uma semana para nós ainda incerta. Não sabemos o que vem de bom, o que vem de ruim, mas entregamos ela para o Senhor, porque o Senhor já está lá nos esperando. E é isso que nos dá a confiança e a segurança que precisamos, porque somos frágeis e necessitamos do Senhor. Nos acompanhe, Pai. Nos leva para casa agora com segurança. E nos dê a Tua paz e a Tua bênção hoje e sempre. Nós te pedimos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Que você possa ter uma semana abençoada, uma semana de vitórias. E nós vamos sair cantando. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito habite em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito em nós esteja para sempre.